Alô pessoal, hoje sábado 27 de outubro, véspera das eleições do segundo turno para a presidência da República, estávamos, eu e Marisa, bastante assoberbados com esse momento. Eu acho que o país inteiro ficou meio desassossegado com essas eleições presidenciais, uma polarização muito grande, já que o que está em jogo é algo que é importante para ambos os lados do processo. E nós já estávamos há bastante tempo sem sair de moto. Eu, chegando de plantão, fui dormir 3 horas da manhã, se é que eu posso dizer que aquilo que eu fiz essa noite foi dormir. Mas ainda assim eu falei, quer saber de uma coisa, Marisa, vamos dar uma saída para a gente mudar um pouco de ambiente e com isso recarregar as baterias para dar prosseguimento na vida. Mas ir aonde, né? Eu tenho andado muito desanimado com a Rainha Elizabeth aqui no Ceará, em função de que o litoral oeste tem muito poucas opções, sabe? E ultimamente tem basicamente saído de Acaraú para Fortaleza, Fortaleza a Acaraú, varrendo cansa, né? E para onde eu vou, afinal de contas? Ontem à noite eu fui para a internet para tentar achar localizações. Tinha um museu histórico ali em Itapipoca que seria interessante ver. Mas eu pensei bem e falei, quer saber de uma coisa? Já faz algum tempo que a gente não vai a Icaraí de montada, e de moto até lá até que a gente não sofre muito não, tem relativamente pouca areia, dá para ir com alguma segurança. Normalmente nós ficamos numa pousada, a gente almoça numa pousada chamada Vila Mango, que a gente conhece desde os primórdios dela e tudo, mas lá como fica numa duna cristalizada, fica muito difícil parar a moto lá embaixo, é melhor ir de carro, sabe? E tem outras opções de pousada na cidade. Hoje nós falamos assim, sabe de uma coisa? Vamos experimentar a cidade, ver o que a gente encontra. Muito bonito. Seguimos até lá pela CE 085, depois de uma outra rodovia estadual que faz a ligação da CE 080, aliás, faz a ligação de Caraí de Amontada até a cidade de Amontada, né, cruzando a CE 085. E ela funciona num trecho que é a transição entre a zona faixa litorânea e o sertão. Então a gente encontra a vegetação nessa época do ano bastante já ressecada, né? E é bonito. A Marisa até fez uma consideração sobre esse parque eólico, né, que foi um dos primeiros aqui do litoral oeste. Parece que eles estão começando a fazer as linhas de transmissão. Porque um dos primeiros parques eólicos daqui do Ceará foi aqui. Você lembra? Tem o quê? Tem 10 anos que a gente vem aqui em Caraí de Amontada e já tem as passes, torres. Conforme ela bem coloca, só agora começam a colocar as linhas de transmissão. Um negócio assim meio engraçado, sabe? Um investimento que o cara tem que ter cacife para isso, né? Interessante como essas turbinas já são relativamente antigas, quase todas com vazamento de óleo em cima no governador da hélice, né? Essa região, essas partes mais baixas um pouco, elas permanecem alagadas. Isso tem um nome específico, não é bem açude não, açude aqui é uma lagoa grande, né? Essas regiões que permanecem alagadas têm um nome específico que eu não consigo me recordar agora, e são muito importantes aí para prover água, aí, principalmente para as criações, né? Chegando em Amontada, a gente encontra uma duna cristalizada, algumas cidadezinhas. Olha como é que a vegetação já mudou completamente, né? Apesar de que ainda é relativamente seco, a gente nota que é um padrão um pouquinho diferente de 20 quilômetros para dentro do continente, né? Mas a nossa fachada também foi simples. Cidade não, na verdade é um vilarejo. A gente conhece já R$2.000 aproximadamente 12, 13 anos, né? Mas o começo era muito incipiente. Praticamente tinha pouquíssimas pousadas. Hoje a gente tem uma quantidade relativamente grande de pousadas, mas curiosamente a estrutura ainda continua uma estrutura muito limitada, sabe? Eu diria, é uma estrutura incipiente, sabe?
É uma região que é voltada para turismo, mas a estrutura para turismo tirando a presença das pousadas, é uma estrutura nula em termos de praticamente tudo, né? Se explora muito aqui o windsurf, já que o forte do Ceará são os ventos, né? Os quebra-molas são de um tamanho absurdo. Eu tenho que parar, tenho que descer da Kiane Elizabeth para poder não esbarrar o fundo no quebra-mola, sabe? Impressionante essas coisas. E claro, gente, só sentindo ter filmado aquela... porque a gente tem a presença de areia a todo lado. Nossa, que coisa linda aquela que se olha, sabe? Aí pelo menos o quebra-mola dá para você subir nele, né? Subir uma serra que é o quebra-mola, descer a serra do outro lado, né? Mas esses quebra-molas que são só mesmo um morrotezinho, esses são terríveis, né? Eu acho que desde que eu conheço o Icaraí Diamontada, esse segmento é desse jeito. Aqui eu entrei errado, era para ter entrado aqui à esquerda, e eu acabei seguindo pelo caminho mais longo, que na verdade não tem problema, exceto pela quantidade de quebra-molas. A gente podia vir. Você sobe até o alto, desce novamente, e aí sim chega numa praça que é o centro do vilarejo, conhecido como Praça dos Navegantes, onde tem uma igrejinha de 1700 lá vai pedrada. 1800 lá vai pedrada, é isso. Essa região aqui foi povoada pelos portugueses e tem uma influência mourisca muito grande que se observa nas construções mais antigas, em especial as igrejas, né? O que a gente estava procurando aí, afinal de contas? Procurando uma pousada ou procurando um determinado restaurante que era simplesinho, mas eu vi ali um filé de peixe cru, me deixou assim com água na boca, sabe? Falei, vamos lá experimentar. Só que lá chegando, né, depois de, claro, vencer esses quebra-molas absurdamente altos, eu não encontrei lugar. Era um sábado, aí já era mais ou menos em torno de 11h15, e praticamente tudo fechado. Tudo fechado. Bem verdade, hoje ainda pode, a bebida está liberada, a partir de amanhã, domingo, aqui não tem, né? A gente vai nessa pousada aí, só que eu não sabia que eu ia nessa pousada, né? Eu ainda estava procurando ela. Então, de qualquer forma, serviu para dar uma volta aí na cidade, procurando assim um local que fosse mais aprazível, com alguma estrutura para a gente almoçar. A gente, quando anda de moto, no começo você pega a estrada e anda 200, 300, 400, 500 quilômetros, como eu já cansei de fazer, inclusive com o Esli, só pelo prazer de andar de moto. Sábado. Com o passar do tempo, a gente começa a buscar alguma coisa a mais. Então você sai de moto para ir aos lugares onde lá você vai gerar uma história, uma coisa que vai ficar na memória e que vai ser gostoso relembrar posteriormente. E com isso, você tem que ter então, os locais têm que ter uma certa estrutura para que você possa ir, né? Pois bem, o restaurante ficava nessa casa verde aí, já não está funcionando. Então, paciência, né? Fomos aí nessa pousada, como é que chamava mesmo? De Praia Brasil. Lá tem uma pousada de um argentino ali e tal, que é interessante, diga-se de passagem, argentinos, portugueses, italianos, essa turma toda praticamente comprou o litoral todo, né? E eles montam pousadas que têm um apelo aí, como eu disse mais cedo, voltado para o windsurf. Fomos até lá, eu gravei algumas imagens internas que eu não vou colocar aqui, um lugar bastante aconchegante, bastante agradável, dá para a gente frequentar. Ali ficamos, tomamos uns drinks ali, conversamos um pouco, um monte de refrigerante, almoçamos, e aí, hora de retornar para casa. Não coloquei as fotos aqui não, porque, bom, seria interessante para ficar registrado, mas de qualquer forma estava eu com a Marisa ali, curtindo um momento legal e tal. E nessa hora você tem duas opções: ou você faz filme, ou você curte o momento, né? Você ficar
fazendo filme e deixando de curtir o momento, a coisa fica meio esquisita, né? Por essa razão não tem as fotos lá da pousada, mas eu recomendo, viu? Simples assim. Não é aconchegante, árvore linda, não linda, é linda, luxuosa, linda. Já um tá preço aqui, bastante homem, já acessível. passou, Nós meu fomos lá, filho. comemos pra caramba, bebemos pra burro, e foram aí 2 pratos principais, mais duas porções de não sei o que, mais refrigerante, mais sobremesa, mais umas batidas, mais isso e aquilo outro, ficou um pouco mais de R$270. Não considero caro por aquilo que nós recebemos. Retorno, Marisa mais soltinha que a Rosinha da mamãe, né? Aproveitando o som de bordo da Queen Elizabeth com a seleção musical por mim, né? Estava curtindo barato aí e a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Por que a gente anda de moto, afinal de contas? Justamente para esvaziar a mente, justamente para desopilar o fígado, justamente para a gente poder curtir esse momento a dois em que a gente vai conversando, trocando umas ideias. Opa, esse caminhão está no lugar errado, aí no meio de uma curva, ocluindo praticamente a nossa pista todinha. São as coisas que acontecem, né? Mas aí a gente curte o momento, recarrega as baterias, anda alguns quilômetros conversando, é bem verdade, mas sem colocar coisas na cabeça. É uma coisa engraçada, a gente tira coisas da cabeça, né? Paisagem, eu costumo dizer que a gente precisa ter olhos para achar bonita. É um tanto quanto monótono, é bem verdade, sabe? As estradas não têm uma estrutura muito boa. A Marisa até falou comigo assim: você tem dinheiro aí e tal? Eu falei: tenho. Então tá, então é bom levar porque a gente pode precisar para alguma coisa. Eu falei assim: por quê? A gente vai atravessar um deserto, né? Não tem nada. Né? Então, assim, no final das contas, aí já estamos na ela é mais bonita na CE 085. Muita né? água. E, não estamos não. É um pouquinho antes da CE 085, né? Que a gente pega essas regiões aí com esses baixios cheios de água. A CE 085 nessa hora já está muito mais movimentado. Movimentado inclusive com caminhões, né? Que disseram que essas estradas estaduais são, por exemplo, essa litorânea, como é o caso da CE 085, seria uma estrada voltada para turismo. E como tal, o tráfego de caminhões não é permitido. Só que tem caminhão pra caramba. 3 pessoas numa moto, ninguém com sapato, ninguém com capacete. São aquelas coisas que acontecem, né? E o tráfego relativamente intenso, tanto de caminhão, ônibus e carros indo em direção a Jericoacoara, ao Camusim e aí posteriormente para Parnaíba, já ali no Piauí. Piauí? É Maranhão, é Piauí, né? No Piauí, ficando divisa Piauí com Maranhão, exatamente isso. Fomos até lá, voltamos, graças a Deus, absolutamente em paz. Deu para colocar a conversa em dia, fazia um tempo já relativamente bom, como eu disse que a gente não saía, eu bastante desanimado para poder sair de moto. Sair, sabe quando você sai na retranca? Você está saindo porque você tem que sair, mas no final das contas foi bom. E aí chegando em Acaraú, passamos na clínica para resolver alguma coisa. Tendo resolvido alguma coisa, falei hoje, aí nós, antes de ir embora para casa, como convém a todo bom motociclista, você jamais vai em linha reta para casa, né? Você tem que dar uma voltinha na cidade e nós somos brindados aí com esse pôr do sol fantástico. Costumo dizer que Minas Gerais tem um nascer do sol incrível. Já o Ceará tem um pôr do sol que a gente não encontra em lugar nenhum. É uma profusão de cores, são tons que são absurdamente belos, né? E aí não precisa ter olhos para ver, não. Qualquer um que olhar, vê e acha bonito. Gente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fica o registro, véspera das eleições, esperamos que o Brasil, a partir de amanhã, seja um novo Brasil. Muito obrigado, gente. Até a próxima.